Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para mais uma aula do nosso Aprendendo com a Bíblia. Nossa sala de aula aqui da Ibrave, no YouTube. Como você vê aí na tela, Escola Bíblica Dominical 2023. Este ano aqui na igreja nós estamos falando sobre Igreja Missional na Escola Bíblica. E nossa Escola Bíblica que acontece todo primeiro domingo do mês pela manhã. A partir das 9 nós temos um café de comunhão e após esse café nós passamos então para um momento de estudo. Enfim, vamos aqui trabalhar os temas. A nossa proposta esse ano é trabalhar os temas, retrabalhar, os temas da Escola Bíblica no YouTube para que você que não vem na Escola Bíblica possa ter contato, com o que nós estamos estudando. Você que não pode vir, e, enfim, por algum motivo acaba perdendo a aula do domingo de manhã, nós queremos trazer aqui para você porque é um tema importante para a igreja, a igreja missional, a atuação da igreja. Então nós estamos trazendo livros sobre discipulado, revitalização de igrejas e sobre igreja de uma maneira geral, tá certo? Então eu peço a você que interaja com a gente nos comentários, se tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, pode passar aí, pode usar a parte do YouTube de comentários para entrar em contato com a gente aí, tá bom? Fazer uma pergunta, alguma dúvida, a gente tenta dar o apoio que for possível aqui para você. E também, se o tema agradar alguém, for do interesse de alguém que você conhece, peço que você também compartilhe com essa pessoa, os nossos vídeos aqui, porque isso ajuda também o engajamento do canal da igreja a subir. Beleza? Então eu quero começar a aula de hoje falando sobre, antes disso, na verdade, agradecer aqui esses quadrinhos, esse PowerPoint que eu estou utilizando aqui, foram gentilmente cedidos pelo pastor Jofre, na Igreja Batista Nacional em Vila Maria. Claro, eu adaptei, mudei algumas coisas e também o layout dele um pouquinho, mas eu achei legal esse desenho aí, que a gente já vai falar dele daqui a pouco, e algumas outras coisas que quando ele me passou, eu aproveitei muito aqui do que ele me passou, então queria só fazer esse agradecimento público a ele aí. Bom, antes de passar para o primeiro quadrinho, você está vendo essa figura aí, que eu acabei de falar inclusive, de uma planta com uma madeira entrelaçada. E essa figura faz parte do desenho aqui, da capa, do livro que nós vamos trabalhar hoje. Não só hoje, mas durante todo esse mês aqui, são 4 quintas-feiras, eu pretendo dividir o que eu falei em um domingo só, durante 4 quintas-feiras aqui. Chama-se A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Esse desenho aí é o desenho de uma videira e de uma treliça. Treliça é onde se apoia a planta. E nós podemos enxergar a treliça dessa forma e também você pode imaginar como se fosse algo parecido com uma cerca ou um travessão onde o caule, o tronco da planta vai se apoiar para repousar ali, para ajudá-la a ficar em pé. Então assim, nós vamos trazer aqui para você uma noção do que é a treliça e do que é a videira na igreja e a importância de ambos e o que tem mais importância e o que tem menos. Então, de bate-pronto, quando nós falamos de treliça e de videira, há algo que é mais importante. Há algo aí nessa imagem é importante porque é o que tem vida, é o que traz novos brotos, é o que traz frutos, é o que traz flores, O broto é a flor antes de desabrochar, E a treliça, ela é importante, mas ela é importante na medida em que ela dá suporte para essa planta, No caso aqui a videira. Essas folhas são folhas de videira. Mas, enfim, na medida em que ela fornece o apoio necessário para que essa planta que tem vida de fato se desenvolva, floresça, resplandeça, continue, ativa, bonita, se desenvolva.
Então, é uma analogia feita no nome desse livro aqui, justamente à vida da igreja. Na vida da igreja existem treliças e existem a videira. E o que é a treliça e o que é a videira? A treliça são as estruturas, os programas, né, os ministérios, o prédio físico, todas essas coisas na igreja constituem a treliça, são coisas necessárias para que o funcionamento da igreja aconteça, que dão apoio, né, para as pessoas que estão ali fazendo parte daquilo. E a videira é justamente a igreja espiritual, a igreja imaterial, né, as pessoas, né, a igreja enquanto pessoas. E o que tem mais preponderância, o que é mais importante, são cargos, ministérios, programas, projetos, questões administrativas e burocráticas, estruturas físicas, ou vidas, ou pessoas com as suas peculiaridades, com as suas personalidades, com as suas vidas espirituais no seu dia a dia, né, suas vidas espirituais com Cristo diariamente. É claro que as pessoas são mais importantes do que as estruturas. No caso, pessoas, videira, estrutura, treliça. Então quero passar para o primeiro quadrinho aqui. Algumas razões pelas quais a obra de treliça predomina sobre a obra de videira. Como eu estava dizendo, a treliça são as estruturas físicas, né? Notadamente aí os eventos, os programas, os ministérios. E é o que geralmente as pessoas começam a julgam, né? Quando vêm, julgam o sucesso de uma obra ou não. Se é uma igreja que faz grandes eventos, muita coisa, todo mundo já julga logo que é uma igreja boa, uma igreja sadia. Mas isso não necessariamente quer dizer, né, saúde espiritual em uma igreja. Então, as razões pelas quais a obra de treliça predomina sobre a obra de videira. A gente vai se aprofundar um pouquinho, mas eu já quero começar aqui lendo. Programas e eventos são mais visíveis que estruturas. Programas e eventos são mais visíveis e estruturais. Então, a obra de treliça, as pessoas se preocupam com eventos, com programas, porque é visível, né? Então, fazem por fazer, fazem porque tem que ser feito. Porque se a igreja não fizer tal evento esse ano aqui, não fizer tal programa, se não houver tal ministério, né, o que vai ser da igreja? Enfim. Então, isso tudo é mais visível, né? É mais fácil você lembrar de um evento que acontece na igreja, ou aconteceu, do que é uma obra de treliça, do que muitas vezes lembrar de pessoas, lembrar do cuidado em relação às pessoas. A obra de treliça geralmente é algo palpável, né? Então, poxa, eu posso dizer que eu fiz parte do grupo que organizou tal evento na igreja. E aí você olha para o evento, você pega nas coisas que vão fazer parte ali daquele evento, bexiga, decoração, ou enfim, qualquer outro tipo de coisa. Então é uma forma de você olhar e falar, poxa, eu estou fazendo algo importante pela igreja. Mas não necessariamente é a obra mais importante, como nós veremos. A concepção de importância dos cargos institucionais, né? Então, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sou presbítero, em detrimento da geração de vida. Então a pessoa se preocupa mais em ocupar um cargo, ser alguém, ser um líder, né, ou ser um auxiliar, enfim, do que adotar, digamos assim, uma pessoa na igreja que precisa de acompanhamento, de discipulado e acompanhar essa pessoa. Falta de reflexão sobre o quanto de vida os programas, eventos e atividades têm gerado na igreja. Quais são os alvos, né? Quais tipos de pessoas nós queremos alcançar com um evento tal que nós faremos, né? Então, quando esses programas são pensados, existe essa primeira pergunta, né? A falta de um plano para se manter aquela pessoa que frequenta esse programa. Então, por exemplo, vamos organizar, eu vou usar os mesmos exemplos, né? Vou procurar usar os mesmos exemplos que eu usei no domingo em que eu dei a aula aqui na EBD da igreja, tá?
Então não é nada não é nada em relação à nossa igreja também, é bom frisar isso, né? O que eu estou falando aqui é uma análise que vale para a IBRAV e vale para outras igrejas também, grandes ou pequenas. Né? E os exemplos que eu vou usar são exemplos genéricos, de coisas que existem em quase todas as igrejas que eu conheço, pelo menos. Então, vamos organizar um jantar de casais, um encontro de casais. Isso é um evento. Né? Qual a primeira coisa que se deve perguntar quando se vai organizar isso? Qual é o tipo de alvo que a gente quer alcançar? É um encontro para crentes? Então eu vou trazer alguém que vai falar para casais já cristãos? Então eu não vou fazer convites para pessoas de fora da igreja? É um evento, então, para tratar problemas internos da igreja? Eu estou fazendo esse evento para casais cristãos, casais evangélicos de dentro da igreja, porque eu detectei que há um problema grande em relação à estrutura familiar dentro da igreja. Então a gente percebe, ou tem, né, o pastor tem acesso, ou os líderes têm acesso à reclamação de muitos ciúmes, um grande número de traições, algum problema estrutural de família, né? Os filhos não se comportam dentro da igreja, então é necessário que se faça um encontro com os casais da igreja para se falar sobre educação cristã, né? Ou as professoras têm detectado que essas crianças estão chegando à igreja com uma carga de ideologia e de coisas que elas aprendem na escola, e os pais não estão dando conta, não estão prestando atenção nisso. Então, assim, qual vai ser a intenção desse encontro de casais, desse jantar de casais? Atingir esse público, o público interno da igreja. Nós vamos falar para eles, vamos trazer coisas para quem já conhece Bíblia, né, ou para quem já é cristão, já está na caminhada, já está no convívio da igreja, ou nós queremos fazer para que os casais da igreja convidem pessoas de fora para serem evangelizadas. Então nós vamos trazer uma outra pessoa para falar para esses casais. Nós vamos fazer esse encontro de casais fora da igreja ou dentro da igreja? Porque eu preciso pensar que muitos desses casais que serão convidados são pessoas que têm trauma de igreja, que acham que se forem à igreja eles vão ser doutrinados, evangelizados, ou vão ter a carteira literalmente roubada, né, porque só vai ser petição de dinheiro. Então, se é uma pessoa traumatizada com a igreja, talvez não seja interessante fazer dentro da igreja, mas fora. Porque se você faz fora, a pessoa não tem aquele impacto, né, negativo de que, puxa, vai acontecer em uma igreja, ou é algo de crente, de evangélico. Se vai ser para casais de fora da igreja, e vai ser num lugar fora da igreja porque a intenção é evangelizar, beleza. Depois que o evento acontecer, o que será feito com esses casais? Cada casal que convidou outra pessoa vai acompanhar essa pessoa durante o ano? Vai fazer mais convites para virem à igreja? Nós já vamos pensar em um outro tipo de programa, de evento, né, melhor dizendo, para que esse casal fique próximo, ou volte, né, para a igreja, ou tenha um acompanhamento. Nós vamos propor que haja um discipulado do casal que convida com relação ao casal convidado, que não é crente, para que esse casal entenda mais ou menos o que é o evangelho, o que é a igreja, e passe a fazer parte, e tenha a opção de se juntar à igreja. Entendeu? Então, nós não devemos fazer os programas, os eventos da igreja simplesmente por fazer. Todos os anos tem a entrada das bandeiras. Esse ano não vai ter. Nossa, mas como assim não vai ter? A igreja não é a igreja se em tal mês ou se em tal evento não acontecer a entrada das bandeiras. Tá, mas por quê? Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo só por fazer? Porque se a igreja entra nessa dinâmica, ela entra num problema de falta de foco. O foco da igreja, como esse livro aqui traz e vários outros, é Mateus 28. Eu os envio para que vocês vão e façam discípulos e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a função primordial da igreja. Então, quando a igreja começa a fazer as coisas por fazer, os eventos só por fazer os eventos, ela começa a ficar só olhando para dentro de si. E ela perde de vista, perde o foco em relação ao que é principal, a pregação do evangelho. E todos os programas da igreja, né, os ministérios, eles existem para propor, né, para fazer propostas de meios para alcançar pessoas. Então, o chá de mulheres que vai acontecer, organizado pelo Ministério Feminino, Departamento de Mulheres, enfim, ele tem que ser feito com o foco de Mateus 28, evangelizar. A não ser que
a liderança desse ministério detecte um problema interno na igreja, uma necessidade interna na igreja. Aí vai se fazer um evento, então, para quem já é crente. Entendeu? Então não se está fazendo apenas por fazer. Né? Vamos fazer um seminário de música, louvor, adoração, enfim. Tá, por quê? Se é louvor e adoração, já não é para quem não é crente, já não é evangelístico. Então é um treinamento interno? Não, nós vamos fazer um seminário de música evangelístico, para pensar ideias de levar a música para fora da igreja e através da música trazer pessoas para dentro da igreja. Então é assim que deve ser a dinâmica da igreja. Isso é algo que todos nós precisamos pensar ao nos propormos a fazer atividades na igreja, organizar eventos, liderar ministérios. Rotina de atividades que não geram vida em quem frequenta e não converte quem se aproxima. Aqui está conectado com o tópico anterior que a gente estava falando. Não adianta termos atividades só por ter. Se elas não geram vida, não acrescentam espiritualmente em quem já frequenta a igreja, ou tem a proposta de aproximar pessoas ou converter pessoas de fora, não cristãos, não faz sentido existir. É só esforço físico dos líderes, né, de quem está à frente, é só gasto para a igreja financeiro, é só perda de tempo, literalmente. A treliça predomina sobre a videira quando há unicamente uma visão institucional de igreja e não de frutificação. Quando a igreja pensa apenas em manter suas estruturas e não pensa na qualidade espiritual das pessoas que estão frequentando ali, do crescimento espiritual das pessoas que estão frequentes ali. Então a igreja não deve pensar só nos seus programas e nas suas estruturas. Ela deve pensar em formar cristãos que sejam discípulos de Jesus, imitações de Cristo, que sirvam, mas sirvam dentro desse foco aqui. Por que nós estamos servindo na igreja? Estamos servindo para cumprir Mateus 28. Ou estamos cumprindo para dar suporte aos irmãos. Né? Eu cozinho na igreja, por exemplo, eu organizo um café, alguma coisa, para ajudar os irmãos que estão à frente de programas que visam buscar pessoas, ou que visam, enfim, cuidar aqui espiritualmente dos irmãos internamente, ou eu estou dando aula para as crianças, estou ajudando as professoras do Ministério Infantil, estou servindo, porque eu enxergo que ali nós precisamos evangelizar as crianças, até as que já são filhos e filhas de crente, né? Porque eu estou dando aqui um suporte para que essas pessoas possam continuar o seu trabalho, né? Enfim, tudo dentro sempre dessa dinâmica. Algumas razões ainda pelas quais a obra de treliça predomina sobre a obra de videira. Em geral, a pessoa que já está há muito tempo na igreja, ela fica acostumada com o trabalho de treliça. Ela vai se cansando do tempo de igreja, ela vai se acostumando à cultura a igreja tem que ser plenamente ativista. Eu tenho que estar engajado em um ministério. Eu tenho que fazer parte da administração da igreja. E a pessoa o crente fala muito, né? Perdeu o primeiro amor. Não é que perdeu o primeiro amor, é que a pessoa começa a entrar na cultura da igreja, na cultura do crente, melhor dizendo, né? Então ela vai levando a vida, já me converti, já tenho minha vida com Deus, minha família também está na igreja, fiz minhas amizades aqui dentro, tenho meus vínculos, meus contatos, e aí eu vou me esquecendo que eu fui chamado por Deus aqui para dentro dessa igreja para cumprir Mateus 28, levar o evangelho adiante. Então, às vezes, as pessoas entram numa dinâmica de, eu contribuo com a igreja, eu oro pelos irmãos, e aí eu estou levando minha vida cristã, venho aos cultos. Não, nós não podemos entrar nesse looping, né? Nessa dinâmica de vida cristã. Com as decepções e as frustrações que são normais em qualquer lugar, não é só na igreja, nós vamos nos cansando da obra de videira. Paramos de investir em ações, paramos de investir tempo e paramos de investir esforços nas vidas das pessoas. Então, a gente que está à frente de ministério, está na caminhada cristã, à frente de uma igreja, por exemplo, a gente lida muito com isso. Você está tentando ensinar a pessoa, você está caminhando ao lado da pessoa, explicando o que é o evangelho, se colocando à disposição, e muitas vezes a pessoa fica um tempo e larga. Aí volta para a igreja, aí larga de novo. Ou então você está ensinando a pessoa, olha, nós precisamos ser crentes maduros, precisamos ter um ambiente na igreja de fraternidade, não podemos ser crentes bebês, que se não é feita a minha vontade não está bom.
eu não gosto, que fica se preocupando com fofoquinha, que fica dando asa para fofoquinha, né? Enfim, são só alguns exemplos aqui. Mas que, com aquele ali eu não faço as coisas, porque, ele não gosta de mim. Com aquela fulana eu não me dou, então não vou ajudar no ministério tal porque não me dou com ela. Isso é coisa de crente bebê, crente que não é maduro, né? Então isso vai acontecendo e a gente vai se cansando de investir tempo na vida das pessoas, de criar relacionamentos, de criar vínculos, de propor orar por aquela pessoa, de propor sentar com alguém que é novo na igreja e perguntar, olha, que dúvidas você tem a respeito da Bíblia? O que eu posso te ajudar? Eu não sei muito, mas eu posso te ajudar. O que eu não souber, o pastor ajuda. O irmão fulano que dá aula ajuda. Então se preocupar, tem um visitante na igreja, eu não preciso que alguém do ministério de acolhimento vá lá e cumprimente. Eu posso eu mesmo me preocupar em todo domingo olhar. Tem gente diferente aqui? Poxa, deixa eu dar uma boa noite, deixa eu explicar onde é o banheiro, deixa eu dar as boas-vindas para a pessoa, eu acolher a pessoa no nosso meio, porque a igreja é um ambiente hostil e quando nós estamos muito tempo dentro da igreja, a gente deixa de perceber isso. Mas a igreja ela é algo totalmente diferente do que a pessoa encontra em outros lugares. Hamburgueria, por exemplo, você vai, senta e come em qualquer uma. Lanchonete, você vai, senta e come em qualquer uma. Não é um ambiente hostil. Agora a igreja já tem a preconcepção das pessoas a respeito, né, de que a igreja é um lugar de ladrão, de pastor que quer tomar o dinheiro, de gente que, enfim, que é preconceituosa. Então já é difícil geralmente a pessoa estar ali. Ela tem que ficar em pé para cantar, então ela se sente constrangida às vezes de ficar só ela sentada, dependendo da igreja. Então quando ela se sente acolhida, facilita o contato dela com aquilo que é novo. É tudo muito novo, né? É muita preconcepção que a pessoa carrega para dentro da igreja quando ela entra, quando ela pisa numa igreja. E quando ela não é crente, né, claro. Então, são coisas que a gente não pode deixar passar, esquecer, né? Quando há tempo na convivência, nós cansamos das pessoas que não saem do lugar. É o que eu estava dizendo. Muitas vezes você sabe que o irmão fulano tem um problema, tem um pecado na vida dele. Primeiro, a gente não precisa comentar com os outros. Olha, o irmão fulano faz isso e aquilo com a namorada. Olha, o irmão fulano consome isso, consome aquilo. Olha, o irmão fulano já vi fazer não sei o quê. Mas a gente pode orar por aquela pessoa, a gente pode ajudar aquela pessoa, discipular, fazer devocionais, mandar uma mensagem no WhatsApp, telefonar uma vez por semana, ter vínculo, ter contato. Né? E muitas vezes, quando a gente tenta investir tempo na vida das pessoas, a gente vê que as pessoas saem da igreja, não olha para trás, nem agradece, você faz alguma coisa, a pessoa acha que não é mais que a sua obrigação. São casos da vida, são coisas, né? E a gente vai se cansando disso. Mas nós precisamos entender que, mesmo dentro das igrejas, existem pessoas para serem evangelizadas. Que já está ali, às vezes o cara está ali há 10 anos, mas ele ainda precisa ser evangelizado, ele ainda não é, ele acha que ele é crente, mas ele ainda não é crente de fato. Né? Ele acha que ele conhece a Cristo, mas ele não é um cristão de fato, alguém que entendeu a paternidade de Deus, a irmandade de Jesus, o relacionamento, a amizade de Cristo. E aí a gente se decepciona com as pessoas, é normal, né? Nós investimos tempo, a pessoa vai embora, não agradece, ou te trai, né? Dá uma facada pelas costas por algum motivo qualquer. Mas isso não deve ser motivo para nós nos cansarmos. Né? Investir tempo na vida das pessoas, às vezes pode não dar tempo, não dar retorno, não dar fruto. Né? A pessoa vai embora da igreja, a pessoa se desvia do evangelho, né? Não, larga tudo. Você treinou a pessoa para assumir um ministério, a pessoa de repente te deixa na mão. São coisas que acontecem, mas a gente não pode perder de vista o porquê nós cuidamos das pessoas. Que o principal da igreja é a videira. Muitas vezes o tempo que a gente investe, ele não é em vão, porque essa pessoa, em outra igreja, ou até na nossa mesmo, se ela voltar, ela pode, né, ter um encontro genuíno com Jesus, ser transformado. O Espírito Santo tem uma forma de trabalhar com cada um. Às vezes com um é um ano, com outro é um mês, com outro são 10 anos. Né? Com outro é a vida inteira, só no leito de morte que vai, de fato, mudar alguma coisa ali dentro. Então a obra de videira, ela cansa. Né? A gente vai cansando de cuidar de pessoas, do primordial, do que mantém a igreja viva, que são pessoas, e a gente vai querendo assumir responsabilidades de organização. Porque aí você não precisa lidar com pessoas, você lida com a estrutura. Então, eu vou ajudar na parte administrativa, na parte de infraestrutura da igreja, enfim. E deixa que alguém discipula as pessoas, alguém treina, alguém cuida, alguém dá aula. Não, nós precisamos
usar também aquele dom, aquele talento que nós temos para isso, que Deus nos deu, né? E, por fim, aqui essa parte, para a gente terminar a aula de hoje, a gente passa a ser, né, com muito tempo de igreja, professor de treliça, né? Somos mestres em ensinar como um dia as coisas foram na igreja e criticar aquilo que é novo, a criatividade das pessoas em trazer algo que pode ser efetivo para alcançar não cristãos, para edificar as pessoas que estão dentro da igreja, porque a gente já está acostumado com aquela estrutura da igreja há muito tempo, nós já fomos chateados, magoados, então a gente passa a ser mestre em falar, olha, isso não está... Por que apagou a luz da igreja? A luz da igreja apagada é horrível, eu não consigo ler minha Bíblia, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Ah, por que trocou a cor da porta? Ah, por que mudou a sala de lugar? Ah, por que agora não toca mais música antiga na igreja, só música nova? E a gente não para pensar que muitas vezes essas coisas precisam ser feitas. Não porque nós queremos, mas para que o evangelho seja melhor comunicado, para que as pessoas entrem na igreja e ouçam uma música moderna, não seja estranho aos ouvidos dela, não seja impactante logo de primeira, né? Às vezes nós fazemos alguma coisa justamente para que nós tentemos alcançar as pessoas da nossa época, do nosso século XXI, do nosso ano de 2023, né? Coisas que, se forem feitas eternamente como já vinham sendo feitas, vão perdendo a comunicação, o sentido de ser para o cidadão desse século, para as pessoas de agora, né? Então, eu nunca esqueço um exemplo que eu ouvi num treinamento, uma vez, de um pastor que chegou justamente para fazer uma revitalização numa igreja. Ele assumiu o departamento de ensino e havia muitos alunos numa sala pequena e poucos alunos numa sala grande. Então ele fez uma troca. Essa sala que tinha poucos alunos e era grande era a sala de mulheres. E aí trocou as irmãs de lugar. Depois de um tempo, né, um domingo, 2, enfim, um auxiliar dele chegou e falou, olha, nós estamos tendo problema com as irmãs. E eu não posso resolver esse assunto, tem que ser com o irmão. Quando ele desceu para conversar com as irmãs estavam com raiva dele, porque ele havia trocado a sala de lugar. E elas falavam assim, pastor, já fazem 40 anos que nós temos aula aqui, desde o pastor fulano que passou pela igreja, desde o ciclano, desde da professora Beltrana, e agora o senhor vem, nem chegou na igreja ainda, e muda a nossa sala de lugar, e tira a lousa da parede, e faz não sei o que. Isso daí é um exemplo assim perfeito dos professores de treliça. Não estão preocupados em qual é a função principal da igreja. A igreja não existe para me agradar. A igreja existe para comunicar para quem não é cristão. A igreja serve para nós como comunhão, local de adoração, para aprendermos. Ela funciona para fazer ação social, para fornecer a sua estrutura para a comunidade, para gerar vida onde ela está, para gerar mudança, impacto na vida das pessoas. Tudo isso, ela existe para tudo isso e é muito bom que ela funcione assim. Mas a função primordial, a primeira dentre todas, é Mateus 28. Vocês vão, preguem, façam discípulos, batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E façam isso todos os dias até que eu venha. Jesus deu autoridade para nós fazermos isso. E a autoridade que Jesus nos investe é justamente para que nós façamos isso. Olha, as pessoas de hoje em dia estão acostumadas a um ambiente assim, a esse tipo de música. Hoje em dia as pessoas não aguentam mais ouvir alguém falar 1 hora direto. Então nós precisamos fazer o quê? Mudar a nossa estrutura, mudar as nossas músicas e nos esforçar para falarmos em X tempo, meia hora, 25 minutos, enfim. Porque é o que a pessoa consegue ouvir e entender e prestar atenção nos dias de hoje, os dias dos vídeos curtos. É uma outra realidade, uma outra cultura. Então Jesus deu autoridade para nós fazermos isso. Desde que a função disso seja, o alvo disso seja fazer discípulos. Logo mais, na próxima aula, nós vamos falar sobre trabalhar internamente dessa forma também. Evangelizar, buscar os não cristãos, os sem igreja, trazê-los para dentro e uma vez dentro, junto com os que já estão dentro, praticarmos ou ensinar, sermos discípulos. Treinarmos pessoas para serem como Cristo e enviá-las novamente para fora, para que na sua vida, no seu dia a dia, evangelizem e tragam mais pessoas e elas sejam treinadas e esse ciclo nunca pare de se repetir. Tá bom? Então eu paro por aqui por enquanto, fique com essa aula, seja abençoado e
Na próxima quinta-feira, no próximo Aprendendo com a Bíblia, nós vamos continuar daqui de onde paramos a aula sobre o livro A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Para que nós possamos nos aprimorar na arte, na técnica de inspirar pessoas, de levar a mensagem do Evangelho e de trazer essas pessoas para dentro da igreja, para que elas então tenham relacionamento com Jesus, sejam discipuladas e vão e façam o mesmo. Deus abençoe você, espero que essa aula tenha agregado, reflita, pense, seja crítico, faça seus comentários aí no YouTube, no WhatsApp da igreja. Nós estamos aqui para conversar e nos ensinar uns aos outros, nos discipularmos. Amém? Então, até a próxima aula, até domingo. Fique com Deus.